Olá! Bora desvendar um dos documentos mais importantes para os direitos humanos nas Américas? Um documento que, olha só, tem força de lei aqui no Brasil. Estamos falando da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, muito mais conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica. Bom, vamos começar por aqui. Essa frase, que está logo no início do pacto, já entrega a ideia central de tudo. O que ela quer dizer? Basicamente que os direitos humanos não são um presente que um governo dá. Não, eles são parte de nós, simplesmente porque somos humanos. E isso ultrapassa qualquer fronteira. Então, esse é o nome oficial do tratado que a gente vai detalhar. Ele foi assinado lá atrás, em 1969, e a meta era justamente criar um sistema regional para proteger esses direitos que são tão essenciais. Certo? Vamos então entender a grande ideia por trás desse pacto. Qual é a missão dele, a sua filosofia? O ponto mais importante para sacar aqui é que o pacto não veio para substituir as leis de um país. A ideia é bem diferente. É como se ele criasse uma camada extra de proteção, sabe? Uma rede de segurança internacional que vem para reforçar o que as leis de cada nação já deveriam garantir. Tá, mas como é que um tratado internacional como esse passa a valer de fato dentro do Brasil? Vamos dar uma olhada nesse processo. Essa linha do tempo mostra tudo. A convenção nasceu lá em 69, mas o Brasil só foi adotar formalmente a ideia mais de 20 anos depois, em 1992, através de um decreto. E a partir daí, o pacto se tornou parte das nossas leis com status bem especial, chamado de supralegal. Ou seja, ele está acima das leis comuns, mas ainda abaixo da Constituição. Só que a adesão do Brasil não foi um sim sem ressalvas. O governo brasileiro fez questão de adicionar uma condição bem específica, uma espécie de nota de rodapé super importante. Essa condição foi, na prática, uma afirmação de soberania. O Brasil deixou bem claro que qualquer visita ou inspeção da Comissão Interamericana em território nacional ia precisar de uma autorização explícita do governo. Em outras palavras, nada de processo automático. Ao entrar para o pacto, o Brasil assumiu deveres bem sérios. Vamos entender agora quais são as obrigações centrais do Estado, que estão lá nos artigos 1 e 2. Isso cria uma responsabilidade dupla. Primeiro, um dever que a gente pode chamar de passivo, o de respeitar, ou seja, de não violar os direitos. E segundo, um dever ativo, o de garantir e tornar efetivo, que significa criar leis e mecanismos para que esses direitos realmente funcionem na vida real. E aqui tem um ponto fundamental, que mostra o espírito da coisa, a universalidade do pacto. A proteção se estende a todo ser humano, sem nenhuma exceção. É uma definição super ampla e inclusiva, que está no coração do documento. Bom, já vimos os deveres do Estado. Agora, vamos virar a chave e focar nos direitos específicos que o pacto garante para cada indivíduo. Parece básico, né? Mas esse é o ponto de partida de absolutamente tudo. O direito de existir legalmente. Significa que toda pessoa tem o direito de ter seus direitos e obrigações reconhecidos pela lei. É o alicerce para todos os outros direitos. O pacto coloca o direito à vida como um pilar central. É algo tão fundamental que o texto chega a detalhar uma série de proteções bem específicas, principalmente quando o assunto é a pena de morte. Olha só, para os países que ainda têm a pena de morte, o pacto impõe limites bem rigorosos. Ela não pode ser restabelecida onde já foi abolida, nem ser usada para crimes políticos. E, o que é crucial, existem proteções muito claras para jovens, idosos e mulheres grávidas. Esse artigo funciona como uma barreira contra qualquer tratamento cruel ou desumano. Ele garante que toda pessoa, especialmente se estiver presa, seja tratada com a dignidade que todo ser humano merece. E a proibição da tortura é absoluta. Aqui, o pacto faz uma distinção muito importante. Quem está sendo processado ainda não é culpado, então deve ser tratado dessa forma. E para quem já foi condenado, a pena não pode ser só um castigo. O objetivo principal tem que ser a reabilitação, a readaptação social. E aqui, de forma bem direta e sem rodeios, o pacto proíbe a escravidão, a servidão e o trabalho forçado em todas as suas formas. É um princípio que simplesmente não se negocia. Chegando na reta final, vamos resumir o papel fundamental que esse documento tem como uma verdadeira salvaguarda para os nossos direitos. Então, se tem uma coisa para guardar sobre tudo isso, é o seguinte: o pacto não é uma lei estrangeira distante e perdida por aí. Ele faz parte do sistema de leis do Brasil, funcionando lado a lado com a nossa Constituição para proteger a dignidade de cada pessoa. Olá!
Hoje a gente vai mergulhar num documento que é, sem exagero, um verdadeiro escudo para os nossos direitos aqui nas Américas, o Pacto de São José. Vamos entender juntos quais são as garantias que ele nos dá para que liberdade não seja só uma palavra bonita, mas algo real, concreto. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é justamente essa, e ela é central. O que é que, na prática, protege a liberdade de uma pessoa? A gente não está falando de ideias vagas, não. Estamos falando de regras e mecanismos legais que funcionam de verdade. E a resposta, que é super poderosa na sua simplicidade, está bem no coração do pacto. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Isso quer dizer o seguinte: esses direitos não são favor do Estado, são algo que pertence a cada um de nós, desde o momento em que a gente nasce. Para a gente entender como essa proteção funciona na vida real, vamos começar pelo cenário mais delicado, o momento de interação com o poder do Estado. É exatamente aí que as garantias precisam ser mais fortes, mais claras. E o primeiro grande escudo que o pacto oferece é contra a prisão arbitrária. Pensa bem o que isso significa. Ninguém pode ser privado da sua liberdade por um capricho de alguém, ou por uma decisão sem nenhuma base na lei. É a lei e não a vontade de uma autoridade que tem que ditar as regras do jogo. E se uma pessoa for detida, o pacto traça um caminho bem definido para evitar qualquer tipo de abuso. Não tem espaço para deixar alguém num limbo jurídico, sabe? A pessoa tem que saber na hora por que foi detida, tem que ser levada para um juiz sem enrolação e o caso dela precisa ser julgado num tempo justo. São proteções essenciais contra qualquer tipo de autoritarismo. Tá, e durante o processo, como é que fica? Bom, o pacto estabelece os pilares de um julgamento justo. A regra de ouro, o ponto de partida, é a presunção de inocência. E a partir daí vem todo o resto. Ter tempo e meios para se defender, ter acesso a um advogado, o direito de ficar em silêncio, de questionar as testemunhas. Tudo isso existe para tentar equilibrar a balança da justiça. E aqui tem um princípio que é a base de tudo, o da legalidade. Imagina só, ser punido hoje por uma coisa que só virou crime amanhã. Seria um completo absurdo, né? Pois é, o pacto proíbe exatamente isso. Uma pessoa só pode ser condenada por algo que já era considerado crime quando o ato aconteceu. É uma barreira contra a instabilidade e o abuso de poder. Mas claro, a liberdade não se resume só à nossa relação com a justiça. Ela acontece no nosso dia a dia, na nossa convivência. Por isso, o pacto também se dedica a proteger as liberdades dentro da sociedade. Olha que interessante essa definição. Liberdade de expressão não é só sobre falar o que se pensa, é também sobre poder ouvir, buscar, receber todo tipo de informação e ideia. É uma via de mão dupla, fundamental para uma sociedade democrática e bem informada. É claro que nenhum direito é absoluto. E o próprio pacto reconhece isso. Para proteger a liberdade de todo mundo, às vezes são necessários alguns limites. Por exemplo, o direito de se reunir e protestar pacificamente é sagrado, mas ele não pode colocar em risco a segurança de todos. A liberdade de expressão é super ampla, mas ela não pode ser usada para espalhar o ódio. É um equilíbrio delicado, mas fundamental. E a proteção não para por aí, não. O pacto também garante a liberdade de consciência e de religião, o direito de se associar com outras pessoas para defender causas em comum e até o direito de resposta para que seja possível corrigir uma informação errada que foi dita. São todas peças de um quebra-cabeça que monta a nossa autonomia como indivíduo. Agora, a gente vai para uma camada ainda mais íntima dessa proteção. Os direitos que definem quem cada pessoa é, que protegem a nossa identidade pessoal. E tudo começa aqui, com o direito à honra e à dignidade. É o reconhecimento de que toda pessoa tem um valor que não pode ser medido, que não pode ser violado nem diminuído por ninguém. É, na verdade, a base de todos os outros direitos que existem. E, partindo dessa ideia de dignidade, o pacto cria um verdadeiro muro de proteção em volta da vida privada. A nossa casa, a nossa família, as nossas conversas são espaços sagrados, onde nem o Estado pode entrar sem um motivo muito justo e que esteja previsto em lei. O pacto também tem um olhar especial para a família. Ele a reconhece como o elemento central da sociedade e, por isso mesmo, garante que ela tenha uma proteção especial. É um dever do Estado e da sociedade proteger a família. E, para fechar, um direito que parece tão óbvio, mas que sem ele nada mais existe: o direito a um nome. O nome é o nosso primeiro passaporte para a cidadania, é o que permite ter documentos, estudar, trabalhar, enfim, existir legalmente no mundo. Sabe aqueles documentos cheios de leis e tratados que parecem uma coisa super distante? Pois é, eles na verdade moldam o nosso dia a dia.
E é por isso que a gente está aqui, para pegar um desses textos, que pode ser bem denso, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e transformá-lo numa história visual, bem mais clara e direta. Mas, no fim das contas, o que é que garante as nossas liberdades mais básicas, hein? Tipo, na prática mesmo. Bom, a resposta para isso está em acordos, em documentos, exatamente como o que a gente vai desvendar hoje. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente vai passar por 6 pontos essenciais da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é tipo um verdadeiro manual para a liberdade. Vamos lá, então. Mergulhando de cabeça nesse acordo que é, assim, a base de tudo, né? A gente vai começar entendendo o que ele diz sobre cada um de nós, sobre o indivíduo. E olha que interessante. A Convenção não começa falando de regras complexas. Não, ela vai direto ao ponto, protegendo aquilo que é a essência de quem a gente é, nossa identidade, nossa família, nosso lugar no mundo. E falando em proteção, olha só que simples e ao mesmo tempo que poderoso isso aqui. A Convenção diz que toda criança tem direito a uma proteção especial. E não é só da família não, é da família, da sociedade e do Estado. Isso mostra um reconhecimento da vulnerabilidade, claro, mas também do potencial que existe em cada criança. Ok, então a gente tem a proteção da infância, e seguindo nessa linha de identidade, a Convenção traz outro pilar fundamental, a nacionalidade, que, trocando em miúdos, é aquele vínculo legal que a gente tem com o país, sabe? O que nos dá direitos e também deveres. E a coisa é tão séria que o artigo 20 define 3 regrinhas de ouro para isso. Primeiro, todo mundo tem direito a uma nacionalidade. Ponto. Segundo, se a pessoa não tiver outra, vale a do lugar onde nasceu. E terceiro, ninguém pode, do nada, arbitrariamente perder sua nacionalidade. Isso tudo é para evitar que alguém fique apátrida, ou seja, sem pátria, sem ser cidadão de lugar nenhum. Beleza, já estabelecemos a base da identidade da família. Agora, como isso tudo funciona na prática quando a gente vive em sociedade? Vamos ver. Um dos direitos mais fáceis de a gente perceber no dia a dia é o de ir e vir, né? A liberdade de movimento. E isso significa poder morar onde quiser dentro do país, poder sair do país, inclusive do seu, e um ponto super importante, poder buscar e receber asilo se estiver sofrendo perseguição. E ainda tem uma proteção contra aquela coisa de expulsão em massa. Além de poder se mover, a Convenção também fala sobre ter coisas, o direito à propriedade. Mas olha o detalhe, esse direito não é absoluto. Ele pode ser limitado pelo interesse social. Ou seja, se for para um bem maior para uso público, o bem pode ser desapropriado, mas sempre com uma compensação justa. É um equilíbrio, sabe, entre o individual e o coletivo. E para participar da vida em sociedade de verdade, tem os direitos políticos. A Convenção os apresenta quase como um passo a passo. Passo 1, participar dos assuntos públicos. Passo 2, votar e poder ser eleito em eleições de verdade, justas. E o passo 3, poder ter acesso a cargos públicos, em condições de igualdade. É a garantia de que a voz de cada um pode ser ouvida. Certo, ter todos esses direitos é incrível, fundamental. Mas e se eles não forem respeitados? Como é que a gente garante que isso tudo não fique só no papel? Quais são os mecanismos de proteção? Bom, o coração desse escudo protetor é um princípio que a gente ouve muito falar, a igualdade perante a lei. A ideia aqui é simples e direta. A lei é para todos sem discriminação. É a base para uma sociedade justa, onde todo mundo tem a mesma proteção. Mas só dizer que todo mundo é igual perante a lei não basta, né? E se, mesmo assim, um direito for violado? Aí entra o artigo 25. Ele garante que tem que existir um caminho, um recurso legal simples e rápido para buscar justiça. Isso vale mesmo que a violação tenha sido cometida por alguém no governo, uma autoridade. E quem fiscaliza tudo isso? Existem órgãos específicos para isso, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dá para pensar nela como uma espécie de guardiã regional, sabe? Ela promove os direitos, recebe denúncias e fica de olho para ver se os países estão cumprindo o que prometeram na Convenção. Tudo isso parece muito sólido, né? Mas será que existem limites para essas proteções? A pergunta é: esses direitos podem ser suspensos em alguma situação? E a resposta é: sim, mas calma. A Convenção é realista. Ela sabe que podem acontecer situações extremas, como uma guerra ou um grande perigo público, que ameacem a segurança de um país inteiro. Nesses casos extremos e só neles, algumas garantias podem ser suspensas. É tipo aquela caixa de quebrar em caso de emergência. Mas as regras são super rígidas. Tem que ser por tempo limitado, as medidas têm que ser estritamente necessárias para resolver a crise e, muito importante, não podem ser discriminatórias. Agora, atenção, porque esse ponto é fundamental. Mesmo na pior das emergências, existem direitos que são intocáveis.
que nunca, jamais, podem ser suspensos. São os chamados direitos inalienáveis. A gente está falando do direito à vida, do direito ao nome, dos direitos da criança, da nacionalidade, da família, direitos políticos. A lista é longa e protege um núcleo da nossa dignidade. E para fechar o nosso percurso, a Convenção traz uma reflexão muito importante que amarra tudo isso. Ela nos lembra que direitos não existem sozinhos, num vácuo. É como uma moeda de dois lados. De um lado estão todos os nossos direitos e liberdades, que a gente acabou de ver. Mas do outro lado estão os nossos deveres. Deveres com a nossa família, com a nossa comunidade, com a humanidade. O exercício dos nossos direitos é limitado pelos direitos dos outros e pelas necessidades do bem comum. É um equilíbrio constante e delicado.